Em busca de vitória no primeiro turno, Lula se reúne com classe artística e pede tempos de paz e democracia. Jair Bolsonaro cumpre agenda no Nordeste e exalta resultados da economia em sua gestão. Ciro Gomes se reúne com lideranças do PDT e trabalhadores em São Paulo, criticando insegurança alimentar. E Tribunal de Contas da União anuncia parceria com o Tribunal Superior Eleitoral para auditar mais de 4.000 boletins de urna. O SB Notícias da Rede Brasil está começando. O ex-presidente Lula reuniu artistas durante um ato em São Paulo e afirmou que o Brasil precisa de paz e união. Há poucos dias do primeiro turno da eleição presidencial, Luiz Inácio Lula da Silva realizou um comício em São Paulo na noite de segunda-feira. Dezenas de artistas e intelectuais participaram do ato chamado Brasil da Esperança e apoiaram a candidatura do petista que já comandou o país por 2 mandatos. Lula prometeu unificar o país, dividido e marcado pela violência entre eleitores dos diferentes candidatos. Uma eleição que pode pôr fim à guerra que tomou conta desse país desde a chegada do atual presidente. Uma guerra que dividiu famílias, que transformou velhos amigos em inimigos, que fez até mesmo irmão atirar em irmão dentro da igreja. Que a volta da fome, o desemprego recorde, a inflação fora de controle, os preços abusivos dos alimentos, do gás e da energia elétrica, a destruição das políticas de inclusão, o endividamento das famílias e a violência política, todo esse sofrimento provocado pelo atual governo faz parte de uma das páginas mais infelizes de toda a nossa história. Lula é apontado como favorito desde o início da corrida eleitoral, mas nas últimas semanas sua vantagem sobre Jair Bolsonaro vem crescendo e o Partido dos Trabalhadores intensificou a campanha em busca de uma vitória já no primeiro turno. Estamos a um passo da vitória em 2 de outubro. Falta um tiquinho, só um tiquinho. Nesses poucos dias que restam, é preciso trabalhar para conquistar o voto de todas e de todos, daqueles que amam a democracia. O Ato Brasil da Esperança, realizado pela coligação Brasil da Esperança, reuniu intelectuais, artistas, políticos, influenciadores, lideranças e movimentos sociais. Também foram exibidos vídeos de apoio de diversas personalidades, como Caetano Veloso e os atores americanos Mark Ruffalo e Danny Glover. De olho nesse ato de Lula com a classe artística, Heloísa Bolsonaro, mulher do deputado Eduardo Bolsonaro, cobrou apoio de celebridades bolsonaristas e criticou o Supremo Tribunal Federal. Heloísa Bolsonaro, mulher do deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, cobrou pessoas públicas que apoiam a reeleição do presidente Jair Bolsonaro a declararem o voto. Metade de mim, juro para vocês, entende. E a outra metade fica um pouco revoltada. São com pessoas, influenciadores que são pró-Bolsonaro, mas não falam, não manifestam. E eu conheço vários. Diante de tudo que a gente está vivendo, é impossível a gente se calar e ser conivente. Porque quem é conivente aceita, né? Quem se omite tá aceitando, né, as outras vozes que tem por aí. E eles não têm pudor, eles não têm vergonha nenhuma. Tu imagina que assim... Ela ainda criticou quem apoia Lula e o Partido dos Trabalhadores. Coragem tem que ter para esses petistas, filho da mãe, que apoiam um bandido, que roubou, que fez horrores com o nosso país, que debocha. É o pior dos caráteres possíveis, esse homem. Coragem tem que ter quem presta apoio a um cara desse, entendeu? Heloísa aproveitou para criticar o Supremo Tribunal Federal. O que está em jogo nessas eleições, né, é muito crítico. A gente vê diariamente mandos e desmandos de um Supremo Tribunal completamente aparelhado, completamente ativista, né, para o lado da esquerda. E é de se questionar se a gente já não está vivendo, sim,
uma ditadura do judiciário. O vídeo de Heloísa foi considerado uma ofensiva contra a aproximação da classe artística e influenciadores digitais que têm declarado abertamente o voto em Lula. Na manhã de hoje, o candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, esteve na cidade de Petrolina, no interior de Pernambuco, e Juazeiro, na Bahia. Em seu discurso para apoiadores, ele falou sobre economia e disse que não há mais inflação no país. O candidato desembarcou pela manhã no Aeroporto Internacional Nilo Coelho, onde foi recebido por apoiadores vestidos de verde e amarelo aos gritos de mito. Do aeroporto, Bolsonaro seguiu em motociata rumo a Juazeiro, na Bahia, onde realizou um discurso para apoiadores. Na ocasião, o candidato falou sobre a economia e disse que o Brasil não tem mais inflação. O Brasil começa cada vez mais a dar exemplo para o mundo. Não temos mais inflação. Tudo começa a baixar de preço já no terceiro mês consecutivo. Nós estamos mais que dando exemplo para o mundo, demonstrando como se faz política de verdade em momentos difíceis. Bolsonaro também atacou seu principal adversário na disputa pela presidência, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e afirmou que o que tem a oferecer para a população é totalmente ao contrário que o candidato, se referindo a Lula como ladrão. Lá atrás, só na Petrobras, a turma do Lula desviou 900 bilhões de reais. No BNDES, chegou na casa dos 400 bilhões de reais. Na Caixa Econômica, 45 bilhões de reais. Essa é a marca do governo do PT de Lula. Nós não queremos isso para o nosso Brasil. Nós não queremos um ladrão chefiando o governo federal. E na manhã de hoje, ao lado de candidatos e lideranças do PDT, Ciro Gomes se encontrou com sindicalistas e trabalhadores em Taboão da Serra, em São Paulo. O pedetista começou seu discurso falando sobre a política virar um jogo de ódios, paixões e poder. Segundo o candidato, isto transformou negativamente o país. Para que serve a política? É uma boa pergunta para a gente começar a conversar hoje. A política pertence ao povo. E para que serve a política? A política serve, basicamente, para a gente conversar sobre os nossos problemas e combinar a solução dos nossos problemas e escolher quem é o melhor para resolver os nossos problemas. Isso é a política. O que está acontecendo hoje? A política não é mais isso. A política virou um jogo de ódios e paixões. A política virou um jogo de poder pelo poder, e isso trouxe o Brasil à situação em que nós estamos hoje. Neste mês foi divulgada uma pesquisa afirmando que 3 em cada 10 famílias brasileiras enfrentam insegurança alimentar moderada ou grave. Entre os principais problemas que afetam o país, listado por Ciro Gomes durante o encontro em Taboão da Serra, a fome foi uma delas. No dia de hoje, quando amanheceu o dia hoje, 33 milhões de pessoas amanheceram sem um bico de pão para dar para uma criança comer. Esse é o número de brasileiros que estão passando fome completamente. Mas quando terminar o dia hoje, 125 milhões de irmãos e irmãs nossas vão terminar o dia sem ter tido as 3 refeições. Isso num país que é o segundo maior produtor de comida do mundo. Ele também falou do desemprego, aposentadoria, SPC, além da preocupação das mães e pais sem saber se os filhos vão voltar em paz para casa após saírem para uma festa. Isso é o problema do Brasil. E o que é que nós devíamos fazer da política? Reunir nós tudo e conversar sobre esses problemas, entender a causa. Não é assim que a gente trata uma doença? Se o corpo está doente, a gente leva para o médico vai lá e estuda a doença. Se ele errar no diagnóstico, ele não vai acertar no remédio. E é isso que eu estou procurando fazer no Brasil. Para Ciro, a situação que o Brasil se encontra não é um problema exclusivo de Lula, Bolsonaro e Dilma. O problema do Brasil desse tamanho como está
Não é problema de Chico, Maria ou Manel, de Lula, Bolsonaro e Dilma. Cada um tem seu valor, cada um tem seu defeito, cada um fez teve as oportunidades que teve e fracassou, porque por trás de cada um deles está o mesmo modelo. Enquanto o comércio está caindo aos pedaços, as famílias estão endividadas, meia dúzia de barões no Brasil estão enchendo o bolso de bilhões, trilhões de reais de juro para banco. Conforme você viu ontem, a pesquisa IPEC apontou uma vantagem de 17 pontos de Lula sobre Bolsonaro. Para o comentarista Ney Gonçalves Dias, são cada vez mais reais as chances de vitória no primeiro turno de Lula. Esta semana, só temos um fato relevante que medeia entre o dia de hoje e o domingo da eleição, que é o debate quinta-feira na Rede Globo de televisão. Hoje, terça-feira, todos os estados brasileiros, os candidatos a governador, participarão de um debate nas emissoras afiliadas da Rede Globo. E na quinta-feira, o último debate será daquela emissora. Geralmente, os debates não determinam mudanças radicais do comportamento dos eleitores, mas há se ver, é aguardar. O que nós temos agora é que tanto o eleitor de Lula como de Bolsonaro é um eleitor que não muda. 87% das pessoas que vão votar do Lula disse que não mudarão o voto de jeito nenhum. E 83% dos eleitores de Jair Bolsonaro dizem que não vão mudar o voto de jeito nenhum. Resta agora duas possibilidades. A primeira são os indecisos. Você não tem ideia de quantos são os indecisos. Tem uma outra circunstância. Existem pessoas que não estão dizendo em quem vão votar por questões políticas, por questões de medo, de violência. E existem aqueles que dizem que vão votar naquele candidato e não vão votar no candidato, mas que querem tumultuar. Mas, efetivamente, você tem indecisos que vão ter que votar em alguém, votar em branco, anular, e você tem os eleitores de Ciro, de Soraya e de Simone Tebet, que vão ficar, uma grande parte, eu acredito, com eles, mas acredito que uma pequena parte também migre para Bolsonaro ou para o presidente Lula. Lá em Minas Gerais, a gente diz que eleição é como mineração. A gente só sabe o resultado depois da apuração. Fique ligado. A Rede Brasil de televisão vai cobrir domingo as eleições e os resultados no Brasil. Até lá! É isso aí, Ney. E a seguir, mais de 4.000 boletins de urnas serão auditados pelo Tribunal de Contas da União, em parceria com o TSE. O RB Notícias volta daqui a pouquinho.